Vamos puxar o professor aqui para dentro. Deixa eu jogar a corda, professor. Eu lancei a corda aí. Deixa eu entrar na prancha. Opa, na prancha não. E aí, professor? E aí, rapaz, diga, o que Agora é que sim você tá manda? valendo. Hein? Agora tá valendo. Agora tá valendo, tudo bem, estou preparado. Como é que o senhor tá nesse momento doido aí da gente? Rapaz, olha, você sabe, eu estou aposentado, não é? Então a minha vida estava muito restrita. Ia à escola, porque ainda estou ligado ao PPGAC, ia muito ao Uhum. cinema, porque eu sou completamente viciado, mas estava uma coisa normal, assim, não precisava estar muito tempo fora de casa. Sim. Mas com a pandemia é uma coisa pesando sobre você, né? No começo eu estava muito assustado, sou do grupo de risco, né? Mas à medida que o tempo foi passando, vou mantendo as restrições, então estou mais tranquilo, mas não tão tranquilo, não é? E com É. muito sentimento por conta de tantas mortes, não é? Que tantas vidas perdidas, não é? Desde crianças a jovens, a adultos e idosos, não é? E a Uhum. gente tem que ir enfrentando isso até que a coisa melhore, né? Mas eu espero que logo essa vacina esteja, né, no mercado, né? Que não cobrem Sim. uma fortuna por ela, né? E que todos possam se vacinar e vamos enfrentar a vida, não é? Eu não acredito muito nessa história de que vamos melhorar, né? Essa utopia, né? Não, não, eu não nessa utopia eu não realmente eu não acredito. Talvez seja um traço de um pessimismo, não é? Então eu fico muito duvidoso, não é? Porque Uhum. passamos por tantos momentos terríveis na história, né? E coletivamente não houve mudança. Eu acho que há uma mudança individual, que você Sim. pode afetar um ciclo pequeno de pessoas, não é? Uhum. Mas eu não sei, eu fico com muitas dúvidas, né? E não sei, realmente não sei. É, e a gente já está tendo aí alguns exemplos, né, que ainda, mesmo dentro desse período, logo quando houve a abertura mais ligeira ali no Rio de Janeiro, acho que semana retrasada, e aí a gente teve umas filmagens assim dos agentes públicos indo aos bares que estavam super lotados e umas falas de algumas pessoas assim extremamente arrogantes, né? Assim, aquela Sim, velha, você sabe quem eu sou, né? arrogantes, desrespeitosas, não é? Ontem Descuidadas, né? eu precisei sair até para dar uma esparecida. Fui de carro, não é? E passando na Avenida 7, eu vi uma fila enorme. Eu acho que as pessoas estavam. Não vi o começo da fila, então não sabia se era caixa econômica, se era uma lotérica, mas as pessoas, todas uma em cima da outra, sem manter a distância, é como se as pessoas não compreendessem o que é manter uma distância, né? E isso é preocupante, não é? É preocupante. E levando em conta os negacionistas, não é? E isso também é preocupante, não é? Sim. Bom, professor, para quem está chegando, para quem vai chegar, para quem vai assistir depois, esse é o projeto Tá na Escuta, Prosas para Suspender o Céu. Um projeto que eu estou conduzindo aqui pelo coletivo Duo, que é o meu grupo, né? E eu vinha fazendo de modo muito aleatório, eu entrava ao vivo e encontrava com as pessoas e chamava elas para dentro. E a gente ficava batendo um papo aqui, né? Até para a gente poder passar por esse momento de isolamento físico, social, mantendo a conversa em dia, mantendo a prosa e mantendo as potências vivas, né? Então, a ideia nasceu muito disso, de manter essas potências vivas, mas aí também eu pensei de organizar melhor esse projeto, dar uma arte para ele, dar uma cara e passar a convidar pessoas, né? Pessoas que são do meu interesse de conversar, de manter diálogo,
pessoas que eu conheço pouco também, mas que gostaria de trocar ideias. Mas, acima de tudo, né, de manter uma memória, né, de manter um espaço de memória, né, sobre as nossas produções, sobre essas pessoas que fazem o que a gente faz aqui no nosso estado, na nossa cidade. Eu acho que carece muito disso. Então, só para dar uma visão geral do que é o projeto. E aí, uma dessas pessoas que eu achei que seria muito interessante de conversar seria o senhor, justamente por essa proposta de abordagem histórica, né? Ontem eu conversei com a Juscelene Santana, que acaba também caminhando nessa mesma linha. Ela é atriz também, mas tem essa pesquisa com o Martim, que a gente nem conversou, não deu tempo da gente conversar sobre isso ontem, que a conversa tomou outro rumo, mas que foi muito bacana também. E aí hoje eu convidei o senhor, estamos aqui presentes, então desde já agradeço, reforço aqui a minha admiração pelo trabalho, pelo cuidado que o senhor sempre teve, né? Principalmente pelos papos também, que a gente sempre, embora curtos e rápidos, foram muito, muito importantes para mim também, na minha formação acadêmica e tal. E agradecer desde já a predisposição e a disponibilidade de estar aqui, e já passo a bola para o senhor, fazendo uma pergunta que eu faço sempre para iniciar o papo, que é: de onde o senhor vem? Antes de responder a sua pergunta, eu quero elogiar este projeto, a sua iniciativa. Eu acho importante, não é? Eu estou pela primeira vez participando dessa forma, é uma novidade para mim. Uhum. E isso é agradável, não é? Com essa distância toda que temos agora, não é? Trocar ideias assim é importante. Você é uma pessoa significativa, não é? Na vida de um professor, não é? Eu tenho muitos estudantes que eu guardo na memória, muitos, muitos, muitos. E você é um deles. De onde eu venho, não é? Eu venho do interior da Bahia. Eu nasci numa cidade chamada Baixa Grande, mas fui criado em Ipirá. Uh, Ali eu tive todo o ensino primário, me viciei no cinema, porque meu pai era dono do Cine Teatro Clipper, e eu frequentava as matinês, né? E às vezes ficava desejoso de ver um filme na sessão da noite, mas não me levavam, porque não, você é criança, você vai só na matinê, mas isso me viciou. Depois vim morar, passei um tempo em Feira de Santana e aos 15 anos vim estudar em Salvador, terminar o antigo ginásio. Não conhecia nada de Salvador. Eu vim aqui quando eu tinha 7, 8 anos, 9 talvez. Aos 15 eu vim morar sozinho, né? Descobrindo a cidade, como é que eu descia de um ônibus, né, quando chegasse no ponto, essas coisas todas. E aí eu fui aprendendo a viver, a descobrir a cidade, descobri o lugar onde eu ia estudar, que foi o Edgar Santos. Depois disso, eu fui para o Colégio Central, não é? O Colégio Estadual da Bahia, para fazer o curso clássico, não é? Porque naquele momento tínhamos o científico, para as exatas e biológicas, e as humanas no clássico. uhum. Descobri o teatro desde pequeno, né? Talvez pelo cinema. E comecei a frequentar teatro em Salvador, porque em Ipirá não tinha, era só coisa de escola. E quando eu cheguei aqui, o meu primeiro contato foi com o Vila Velha, depois foi com a escola, e fui então despertando essa vontade pelo trabalho em teatro. Comecei fazendo teatro amador em Feira de Santana, ia daqui para lá nos fins de semana, e em 68 eu ingresso na escola de teatro. É isso aí, é um resumo, não é? Destes momentos significativos, não é? Tenho uma Uhum. trajetória na escola de teatro, fiz história na Federal, porque o curso de teatro na época era
de nível técnico médio e eu precisava de um curso universitário. Eu achava importante, não é? Meu pai me bancou aqui em Salvador durante muito tempo, eu precisava fazer um curso universitário. Fiz licenciatura em História, que sempre fui um aluno que gostou muito da história. Terminei meu curso e aí fui para São Paulo. Assim que terminou o curso de História. Assim que eu terminei o curso de História. O curso de teatro, na verdade, eu entrei em 68, eram 3 anos, mas eu tive que ficar mais um tempo, porque na época que eu entrei na escola, faltavam alguns professores. Né? A escola vivia uma crise, né? E essa crise vem desde 64. Né? Então, a escola atravessava uma crise. Ela tinha uma história significativa na Bahia, na cultura, no Brasil, não é? Mas naquele momento assim, faltavam professores, então eu tive que ficar mais um tempo. E concluí o curso em 4 anos. Mas aí o Posse, né? O José Posse Neto, que me conhecia, ele chegou ali por volta dos anos 71, eu não lembro agora precisamente, e ele disse assim, eu quero que você trabalhe comigo. Peça uma disciplina optativa no curso de História para fazer aqui. Então eu pedi uma disciplina no curso de direção, que era de nível universitário, e aí fui assistente dele na Casa de Bernarda Alba. Um espetáculo que marcou o teatro baiano, marcou principalmente a escola de teatro pela retomada, né, da sua importância no cenário local. Não é que ela tinha perdido essa importância sempre existiu, não é? Mas assim, ela estava fragilizada, né? E o Posse deu uma animada, não é? Um dinamismo, né? Na escola, e a partir daí a escola foi tomando, não é? O seu caminho, que hoje é o que ela é em Salvador, com 2 cursos, não é? De bacharelado, um bacharelado em direção, um bacharelado em interpretação teatral e um curso de licenciatura e um programa de pós-graduação. Né? Eu não vi isso acontecer. Eu estava já em São Paulo. A última peça que eu fiz em Salvador se chama As Feras, do Vinícius de Moraes, direção de Álvaro Guimarães. Isso foi final de 73, entramos em cartaz acho que em janeiro, fim de dezembro, janeiro, fizemos uma boa temporada, eu concluí o curso de História, me formei, e aí, como um bom pau de arara, né, peguei a mala, não é? Igual a música do Caetano Veloso, e fui embora para São Paulo para tentar uma carreira. Eu queria ser ator. Né? Eu queria viver da profissão. Está satisfeito? Não, ainda não. E nesse espetáculo da Casa de Bernarda Alba, o senhor tem memória do... A direção foi do próprio... Do Posse, isso. E o elenco, professor? Apesar de ele reuniu, como sempre a escola fez, reuniu professores, né? Tínhamos Sônia dos Humildes, professora da escola, tínhamos alunos da escola, Hebe Alves, Orlanita Ribeiro, Cleise Mendes, e outros alunos, Tudela, e outros, Gildásio Leite, e outros mais, que faziam o espetáculo. E também uma atriz, que não era da escola, nem era professora, a Carmen Bittencourt, que tinha sido aluna da escola no primeiro momento, quando da fundação da escola. Depois, ela é parte do grupo que rompe com a escola e cria a Sociedade Teatro dos Novos,
e construiu Vila Velha, e é onde ela exerceu a sua profissão depois de ter feito alguns espetáculos na escola de teatro na época do Martim Gonçalves. Então, Posse convidou a Carmen Bittencourt e ela, então, fez parte do espetáculo. E tinha a Lia Mara, né, fazendo a Bernarda Alba. A Lia Mara era professora de voz, de dicção, na época a Sim. referência era ela, uma grande professora, com uma capacidade técnica e uma capacidade de transmitir aquilo que era necessário para você dominar a palavra e saber colocar a voz e servir no palco. Então, e o espetáculo, e tinha também a Ana Lúcia Oliveira, que era da escola de dança, se eu não me engano, ou já era formada pela escola de dança. O Posse convidou a Ana Lúcia para fazer a Adélia, né? E era assim, essa é a reunião. Tinha um grupo que ele inseriu no espetáculo, que seriam os moradores da aldeia onde se passa a história da Bernarda Alba, e esse grupo era formado por alunos do primeiro, do segundo ano, alunos que tinham ingressado na escola há pouco tempo, né? E Sim. foi um processo muito, muito importante para mim, né? Com um aprendizado de ver um trabalho a partir de um referencial que naquele momento era muito recente para nós, né? Inclusive no Brasil, que eram as ideias do Jerzy Grotowski, e do Antonin Artaud, que estavam se chegando aí a partir do fim da década de 60 e na década de 70 toma um lugar muito importante nos processos de criação de espetáculo, do trabalho do ator. E é onde o Posse se tem uma referência para criar este espetáculo, né? E aí foi um sucesso, filas na porta do teatro, todas as noites. Quando no último dia o teatro lotou, não tinha lugar mais para as pessoas, e foi uma coisa impressionante. Aí ele conseguiu uma viagem para a gente, o elenco, o espetáculo, para São Paulo. Fomos fazer um espetáculo, 3, 4 dias, no antigo Colégio Equipe, um colégio importantíssimo em São Paulo, que tinha um teatrinho, né, muito legal, e serviu para montar o espetáculo. Porque no Teatro Santo Antônio, o atual Martim Gonçalves, ele colocou a plateia, dividiu a plateia em duas, colocou em cima do palco uma parte da plateia e a outra no mesmo lugar onde ela já estava. Então, criou uma arena, né, ali no centro, e ali se montou uma circunferência, um tablado, né, com janelas, como é que eu posso dizer? Treliças, né, que eram as treliças que remetiam às janelas da casa da Bernarda Alba. Isso eram movidos por correntes, né, que as atrizes moviam durante o espetáculo, e criava-se muitas situações com relação a essas janelas, né? E para mim, assim, foi muito importante acompanhar o trabalho todas as noites, né? Ver aquelas atrizes se entregando, né? E é muito importante. O texto só foi lido no primeiro dia de ensaio e depois ele foi deixado na mesa. Ele começou a trabalhar com improvisações, com laboratórios, naquele momento era o termo mais atual, laboratórios que foram gerando cenas, e depois o texto, né,
foi incorporado a essa construção quando já havia uma definição, tanto por parte dele quanto pelas atrizes, né, dos personagens que elas fariam. É uma experiência assim, que inesquecível. Quando eu fui fazer a minha tese de doutorado, que a Bernarda Alba é parte de um capítulo, eu fui a São Paulo entrevistar o Zé Posse. Daí ele disse assim, eu tenho aqui uma coisa para lhe mostrar. Não vou lhe dar, mas vou lhe mostrar. Era um caderno, eu nem lembrava, um caderno onde eu fiz anotações de todo o processo. Eu nem lembrava disso. Então estava tudo lá registrado, né? Eu disse para ele, olha, é bom você guardar isso, porque deve ter muito erro, né? Porque na correria, né, era tudo para anotar, mas ele disse assim, não, isso é um documento. É isso. Né? E depois o Posse continuou a sua carreira até aí, ganhou uma bolsa, foi para os Estados Unidos, né? Mas antes da Bernarda, ele já tinha feito um trabalho, um laboratório com estudantes do primeiro ano, que causou muita inquietação na escola, uma divisão dentro da escola. Né? Pessoas que não aceitaram aquele tipo de trabalho. Né? Uma coisa de sair do espaço do palco para os jardins da escola, voltar para o palco, né? E aquilo era realmente algo inovador, inquietante, não é? Para um espaço que fazia bons espetáculos, mas dentro de um registro, não é? De uma estética, não é? De uma poética que privilegiava o texto, não é? E eu não tenho nada contra isso, não é? Privilegiava o texto, o espaço da cena do palco italiano, não é? Mas quando o Posse vem, rompe com tudo isso, né? E continuou fazendo, né, alguns espetáculos no palco, outros fora do palco. E como é que é só frisando um pouquinho, essa retomada não, esse ponto de, não sei se seria uma cisão, né, mas como é que é a chegada desses estudiosos aqui, né, do Grotowski, não sei se o Meyerhold nessa época também já assumia esse viés também de uma corporeidade mais ativa, né, na construção. Isso mesmo. O Meyerhold, eu confesso que na época eu não ouvi falar muito do Meyerhold. Né? Uhum. Ou talvez por um descuido da minha parte, ou talvez pela própria escola, não é, nas suas limitações na época. Mas assim, quando nós tomamos conhecimento Em Busca de um Teatro Pobre, que foi lançado aí em 70, né, a edição, que foi assim algo inquietante para nós, né? Para todos nós. Lógico que muita besteira, muita coisa completamente errada, não é? Foi feita porque as pessoas iam interpretando aquilo de forma que às vezes não correspondiam às ideias do Grotowski, né? Uhum. E também do Arthur, né? Na época teve um espetáculo feito por um argentino chamado Henrique Ariman. Ele apareceu na Bahia como um hippie, como era naquele tempo. A Bahia era o lugar do barato legal, paz e amor, né? Arembepe, todo mundo vinha para a Bahia. Ele aparece aqui com a companheira dele, se entrosa e monta um espetáculo que é o Macbeth, do William Shakespeare, que é uma coisa assim inusitada para o teatro baiano. Criou uma polêmica muito grande, não é? Não só por uma cena que era marcante, que era o sacrifício de um bode em cena, mas isso era uma coisa.
o espetáculo inteiro era ele não seguia a história, ele desconstruiu todo o texto, mas manteve a ideia central. Era um ritual que surge ali naquele momento. O teatro, a palavra não é a mais importante, mas é o corpo do ator, a verdade do ator, mesmo que ele esteja com um personagem, né? Mas ele o personagem. Espera aí um momentinho, estão ligando. Voltou. Voltou? Criou também uma polêmica Deu uma muito grande travadazinha. e trouxe muita gente para o teatro. A censura proibiu, tirou de cartaz, proibiu os atores de trabalhar durante 40 dias e, depois disso, o Arimã foi escorraçado de Salvador, né? Foi mandado embora. Mas depois alguns atores também abandonaram, mas um grupo ficou e remontou. Nessa remontagem eu entrei e também é uma experiência assim, importantíssima para mim como ator, de viver na pele aquilo que eu lia, aquilo que eu ouvia falar, né? Então eu experimentei de fato, né? E isso, junto com a Bernarda, que vem aí logo depois, né? Vai se tornando um referencial muito grande. Por outro lado, acontece algo que eu só vim me dar conta muitos anos depois. É que a escola, que tinha sido um referencial stanislavskiano a partir do Martim, no meu tempo, nunca nenhum professor, não estou desmerecendo nenhum deles, amo todos eles, mas nunca me pediram para ler um trecho daquilo, nem para fazer um exercício a partir das ações. Mesmo que eu estivesse fazendo aquilo, eu não tinha uma consciência de que aquilo era um método de trabalho, já desde do final do século XIX para o século XX, né? Então, o Stanislavski foi ficando na sombra, né? Ninguém era uma coisa assim considerada superada, né? Que é um equívoco, mas é sempre assim. Quando as coisas novas vão chegando, as pessoas começam a renegar o passado de uma forma errônea, né? Porque sem o passado não existem as transformações, as inovações e os acontecimentos que vão decorrente, né, de um processo. Uhum. E nessa questão do... entrando um pouco também já nessa... a partir não daí... estou te ouvindo. Não? Tá me ouvindo? Está muito baixo. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Melhorou? Não, ainda não. Eu comecei a ouvir, mas ainda está baixo. Estava mais alto. Não sei O que foi se que houve mexi em aqui? alguma coisa aqui, acho que não. Será que o volume do senhor tá... O volume tá alto aí? Tá bem? Não, tá. Você está me ouvindo? Tô, perfeito. Faça a pergunta. Eu vou prestar atenção. Pronto, vou falar um pouquinho mais alto também. Tá. Nesse quesito aí desse período que o senhor fala que há depois do posse, né, que há um certo retardamento das produções e da importância da escola, embora ela continuasse sendo importante na cidade, e aí fazendo um paralelo com o que o senhor vai fazer da pesquisa do mestrado e do doutorado, que é ligado com a história, que aí já está ligado com a própria história do senhor, de ter feito história, mas também esse foco principalmente no doutorado, se não me engano, esse foco na contracultura, né? E nesse período, porque é justamente esse período em que é de 46 a 66, né, o universo da pesquisa do senhor. Não é isso? O que é que faz o senhor justamente focar nesse período e como é que o senhor vai abordando essa contracultura e para justamente nesse período que
que a ditadura está se instaurando, né? Ela vai em 64, a pesquisa do senhor vai até 66. Que contracultura é essa nesse momento da pesquisa do senhor, né? É o seguinte, quando eu, já bastante idoso, resolvo fazer mestrado, eu não tinha um projeto, um tema, um objeto para trabalhar. E, Aham. de repente, uma madrugada, assim, acordo e me vem a ideia de escrever sobre a história de teatro. Porque o que eu conhecia sobre a escola eram reportagens, né? E eu achava naquele momento que era necessário, então, se escrever sobre a criação da escola. Então, Pois é, só um parênteses, professor. Havia alguma coisa, alguma referência histórica de livros no Estado ou no Brasil? Quem eram essas referências historiográficas, né, para o teatro naquele momento? não, na cidade nós tínhamos um Afonso, Rui Afonso, que escreveu uma história do teatro baiano. Uhum. Pegando aí dos anos 1800, 1808, a partir do Teatro São João, havia também um outro livro de um autor baiano, que também escreveu uma história. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele agora, me fugiu. Ele escreveu uma história do teatro também nesse período, até 1822, né? Esse Sim. livro foi reeditado pela Edúfiba, mas eu não conheço isso. Falando sobre a escola era muito pouco. Tinha umas reportagens, tanto que eu, Uhum. quando me debrucei sobre os jornais da época, eu encontrei dados importantíssimos sobre a escola desde a sua fundação. As críticas positivas, as críticas negativas, os embates contra a Uhum. escola e tudo isso. Então, eu escrevi no mestrado de 46 a 66. Eu acho que era um momento de verificar. 46, o que existia antes de teatro na Bahia? Como se fazia teatro na Bahia de 46 a 56? Os grupos Uhum. amadores, fazendo uma ligação com o teatro, as inovações que os amadores no Rio, em São Paulo e em Pernambuco fizeram, e verificar se nós aqui tínhamos conseguido avanços. Estudei o período e vi os grupos, né? E aí, quando chega a escola em 56, ela é um corte na vida teatral baiana. Modifica-se a forma de fazer teatro. E aí eu vou até 66, porque eu queria saber o que é que a escola projetou na cena baiana. Não é? O Sim. que ela fez, e aí vão surgindo grupos, né? Inclusive a Sociedade de Teatro Brasileiro, Teatro dos Dos Novos, né? novos. E outros grupos que surgem, né? Do Jurema Pena, do Manuel Lopes Pontes, né? Do Álvaro Guimarães, que são pessoas que saíram da escola, que viveram o período do Martim, e então criam seus grupos. Quando do doutorado, que aí eu vou escrever sobre a contracultura na Bahia, dentro do universo do teatro. Extrapola, porque a contracultura, eu não falo apenas do teatro, desse teatro que rompe com uma série de regras, como eu falei um pouco quando estava tratando da Bernarda, do Macbeth, né? Sim. Mas assim, o que foi a contracultura na Bahia naquele momento e o que ela e o teatro feito nesse momento. Aí eu vou de 66, que é o marco final do mestrado, da pesquisa do mestrado, e avanço até 74. Com isso, eu não quero dizer que a contracultura termina em 74. Né? Uhum. Mas eu achei que eu não tinha fôlego, né, em 4 anos de pesquisa e até o final da década de 70, né, para ver, né, concluir durante a década o que o teatro baiano
fez e deixou para as novas gerações. Pretendia fazer isso e não consegui, porque a demanda em sala de aula, as orientações, tudo isso vai ocupando você, e eu precisava ir nas fontes, e as fontes são os jornais, porque a escola, o arquivo da escola eu não encontrei, eram as pessoas que eu tinha que entrevistar e buscar informação nos jornais. Aí levanto um panorama, não é? Da vida em Salvador, não é? Dos acontecimentos do teatro e fora do teatro, e como é que essas duas coisas intercambiavam-se. Não é? E aí levanto alguns espetáculos que foram importantes, não é? E esse choque entre um teatro mais, vamos dizer ortodoxo, e um teatro mais heterodoxo. Duas linhas, um teatro popular, que vem lá dos reflexos do Arena, desde a sua existência, né? Depois, um pouco, o teatro que recebe as influências do Oficina, e por aí vai uma outra forma de fazer teatro, né? Que aí nós vamos encontrar dentro deste lugar o Stoppen Stoppen, do João Augusto, com o Grupo dos Novos. Novos, né? Uma obra do governo, do Álvaro Guimarães, que é o texto do Dias Gomes, O Bem Amado, que ele deu um outro título. Ah, né? tá. O Bem Amado, ele deu um outro título. Uma obra do Obra governo. do Governo. Que era um espetáculo que, na época, algumas críticas negativas, dizendo que ele tinha se apropriado de uma forma indevida da estética do Rei da Vela, de José Celso Martinez Correia. É uma crítica muito radical. Há elementos de uma estética que foi colocada em cena no Rei da Vela e que influenciou o teatro brasileiro como um todo, e que o Álvaro também se aproxima disso para fazer uma obra do governo. Aí vem uma série de espetáculos que agora não me lembro de todos. Aí vem o Macbeth, vem a Bernarda Alba, vem a passagem do Jesus Chediak, né, que faleceu agora nesta pandemia, né, que foi professor, foi diretor da escola e dirigiu espetáculos fora da escola e dentro da escola, né? Um diretor polêmico, com uma proposta realmente de romper com as estruturas do teatro, né? Também apoiando-se nessa ideia do ritual, da quebra da distância entre plateia e palco, né? Essa interação, isso ele vai buscar o tempo inteiro nos trabalhos que ele fez. E aí avanço até 74. 74. Que é também um momento que eu ainda estou na Bahia, né? E que eu pude, então, ver de perto essas coisas que estavam acontecendo, né? Então, isso me deu uma segurança. Mas eu devo a mim mesmo e ao próprio teatro não ter continuado essa pesquisa. Fico pensando, retoma, mas ainda não consegui, de fato, voltar para a Biblioteca Central, ler jornal, tomar poeira, ácaro e essas coisas todas, né? Que é parte da pesquisa, né? E eu acho que precisa surgir mais gente escrevendo sobre o teatro na Bahia, não é? Muito pouco, né? Nós temos o trabalho da Jusilene, no mestrado e no doutorado. O doutorado dela é um prêmio CAPES, não é? Uma tese, né, deslumbrante, que precisa ser publicada
urgente, não é? Porque isso não pode ficar escondido, por mais que ela divulgue através do Instituto Martin Martim Gonçalves, Gonçalves, né? não é? Tem um livro da Aninha Franco, que é o Teatro Baiano através da imprensa. Ela vai aí dos anos 1900, por aí, até 1988, né? Ela faz um levantamento nos jornais e é muito interessante porque ela registra todas as peças por década com os elencos, né? É um livro que precisava ser reeditado. Hoje não existe, talvez se encontre em sebo. Mas, atualmente, eu sinto, não é, que há uma deficiência muito grande. Por exemplo, no programa de pós-graduação, nesse tempo que eu estou como professor, eu não encontrei nenhuma tese, nenhum pesquisador, nenhum mestrando, nem doutorando interessado em escrever sobre a história do teatro na Bahia. Porque quando eu falo em teatro na Bahia, tudo bem, Salvador, Bahia, Salvador, mas é muito maior. Feira de Santana. Tem um trabalho interessante de um doutor, hoje doutor, de Senhor do Bonfim, que escreveu sobre o teatro lá na cidade dele. Mas Feira de Olha que legal. Santana, Jiquié, Conquista, Uhum. Ilhéus, né, e outros lugares, né, e que precisam ser registrados, né, para que isso não se perca, né, esse legado, né, para as gerações que estão aí e as futuras. E nesse sentido, fazendo uma pergunta até provocativa também, professor, fazendo uma pergunta até provocativa, nesse sentido de buscar um paralelismo entre a pesquisa que o senhor realizou e porventura, assim, não, poxa, eu vou continuar a pesquisa. Vou continuar a pesquisa. O senhor fala, né? O senhor tem a pesquisa que foi realizada e de repente surge para o senhor um desejo. Olha, hoje eu vou começar uma nova pesquisa. Sobre que aspectos essa pesquisa caminharia, né? Pensando ainda nesse viés da historiografia do teatro, né? E aí eu faço uma outra pergunta em cima disso também. Que estruturas ainda existem para serem derrubadas, né, enquanto propostas, enquanto discursos na percepção do senhor? Olha, a minha ideia era avançar pela década de 70 e ver como o teatro baiano se comportou quando dá até a abertura, né? Então, 75, eu termino ali em 74. 75 e até 85, e tendo fôlego e um pouco mais adiante, para ver o que é que esse teatro da década de 70, feito num momento em que o Brasil vive uma repressão, uma perseguição aos artistas, uma censura, mas que não se calou em nenhum momento, não é? Eu digo isso numa citação que eu faço, uma epígrafe na minha tese, né? Citando o poeta Torquato Neto, pelas brechas e pelas rachas, não é? Nós conseguimos falar, manter o teatro vivo, apesar de toda a censura, apesar da autocensura que também surgiu, o teatro manteve vivo. Então eu queria ver isso de 75 para diante, até 85 ou mais um pouco. E Aham. ver como é que esse teatro baiano, ali a partir daquele momento que ficou na história como do surgimento de um teatro denominado de besteirol, né? Que é a retomada de uma comédia escrachada a partir dos temas que vão surgindo no cotidiano da vida dos atores e da cidade e do país, não é? Que resultou numa série de espetáculos e numa busca do público, não é? Por esse tipo de espetáculo.
Não é? Eu Uhum. não acompanhei isso aqui, não é? Eu não vi isso acontecer. Né? Eu sinto não ter visto. Né? Eu já estava fora aqui há muito tempo, fora daqui há muito tempo. Mas hoje, de tanto ler coisas sobre, ouvir as pessoas, né? Mais ou menos eu tenho uma ideia. Né? Agora, assim, o teatro ele é filho da história e do tempo. Então, ele vai buscando e atraindo e sendo atraído por tudo aquilo que vai acontecendo no tempo em que ele está existindo. Então, hoje o teatro, a performance, um teatro da subjetividade, um teatro onde o personagem é questionado, então o ator está ali falando dele mesmo para uma plateia, não é? Então, isso tudo é fruto de um tempo histórico, que vai levando a isto. E que uma coisa, isso é um pensamento meu, Uhum. eu acho que não deve anular a outra. Eu acho que o teatro ele tem público para ver uma série de manifestações. O que eu defendo é a qualidade, que seja um teatro realmente bem feito, bem dirigido, bem encenado, bem interpretado, com textos que são representativos de uma dramaturgia do passado, de uma dramaturgia do presente, um teatro que mistura a dança, o teatro, as artes plásticas, não é? E isso vem da década de 80, 90, não é? E descamba para o século XXI. Né? Então, é assim, eu sou muito aberto. O que me irrita profundamente é a falta de qualidade, às vezes, de um espetáculo. Né? Uhum. Um texto ruim, atores fracos, atores que não mergulham, aprofundam. Isso me deixa chateado, me deixa perplexo, não é? E querendo saber por que isso acontece. Né? Mas é parte da história, é parte de um processo e as coisas vão se sedimentando e melhorando. Não sei se respondi ao que você quer, mas se É, não, continua, vamos nessa toada. não, tudo bem. O senhor fala sobre essa coisa de que ele é um não reflexo, né? Mas uma voz, né? Uma voz do espírito de seu tempo, né? Mesmo que essa voz seja lançada para trás ou questionando os momentos. Então, acho que você já chegou num ponto também que pode ser bem interessante. Mas aí eu queria passar para porque a gente agora entrou nos 10 minutos finais da nossa prosa. E aí eu queria fazer algumas perguntas, outras assim mais próximas para o senhor, que é saber quem são as suas inspirações também. Porque eu queria até falar, mas eu acho que não vai dar tempo, porque o senhor também escreve literatura, né? Então, a gente pode falar um pouquinho Inspirações como rapidamente. ator, como professor, né? Assim, eu Inspirações de tenho um modo geral. tanta gente, né? Tanta gente que eu vi aqui, que eu vi em São Paulo, que eu vi na televisão, no cinema, né? Em sala de aula, né? Eu se eu for nomear aqui, eu vou ser injusto com alguns, não Ótimo. é? Mas, por exemplo, tem duas pessoas que foram muito importantes assim. Tem algumas pessoas que foram importantes. O Posse, eu não posso negar isto. O Ficou Álvaro bonito. Eu posso e eu Guimarães não posso. também. O Álvaro Uhum. Guimarães também. Arildo é uma pessoa que eu vi como ator desde que entrei na escola, fomos colegas e foi uma referência, Arildo Deda. Em São Paulo, eu tive uma aproximação muito grande com o cenógrafo, pintor, um grande artista, que é o Flávio Império, e que deixou muito em mim. Outro é Emílio de Biasi. Uhum. Hoje
na sombra, né? Eu não tenho mais notícia dele. Outra pessoa importante foi o Márcio Aurélio. A primeira peça que eu fiz em São Paulo foi dirigida, e era a primeira peça dele também como diretor. O Márcio Aurélio me chamou, sem me conhecer, para fazer um texto chamado A Perseguição, de um dramaturgo paulista, Timochenko Web. Essa pessoa é insignificativa para mim, pelo aprendizado que eu tive e pelas descobertas que fomos fazendo juntos. Aí vem o Emílio, depois um diretor argentino, Carlos Matos, já falecido, que me dirigiu num espetáculo chamado Lição de Anatomia. Também é uma pessoa que me deixou marcas, né, pelo trabalho que ele realizou e pelo trabalho que eu fiz naquele espetáculo. Aí tem como dramaturgo, assim, tem uma pessoa que eu gosto muito, né, apesar de não escrever dentro do universo dele, que é o Fauzi Arap, né, também falecido. Né? E aqui na Bahia, assim, como professores, Cleise Mendes, né? Antônia Pereira, na época do mestrado, né? Hackler, né? Já aí no doutorado, Nelson Araújo, né? Foi meu professor de História do Teatro. E outro dia eu estava conversando com o Arildo, que eu fui olhar meu histórico escolar, do tempo na escola, e a matéria que eu era mais deficiente em termos de nota era a História do Teatro. Aí ele riu, né? Disse assim, você foi um péssimo aluno de História do Teatro, e depois você virou professor de História do Teatro, né? Veio pagar. E assim, então, são várias pessoas, vários atores, o Rubens Correia, né? Eu vi Rubens Correia fazendo O Beijo da Mulher-Aranha, era uma coisa impressionante. Eu vi Renato Borg fazendo o Abelardo do Rei da Vela, né? Vi uma atriz fascinante chamada Célia Helena, fazendo Pano de Boca. Só para não vou me alongar, mas na época que Pano de Boca estava em cartaz, eu estava também com Lição de Anatomia, que terminava um pouquinho mais cedo do que o Pano de Boca. Eu corria de um teatro que era na Augusta, do Auditório Augusta, para o teatro na 13 de maio, não lembro o nome agora, para ver cenas finais da Célia Helena no espetáculo Pano de Boca. Irene Ravache, né? Quem mais que eu vi? Fagundes, né? No teatro, né? Paulo Outram, né? Vi Paulo Outram fazendo ecos, né? Era uma coisa assim impressionante, né? E por aí vai, né? E aqui na Bahia, assim, Otton Bastos, Marta Overbeck, Paula Martins, uma atriz que falecida no ano passado, que esquecida, grande atriz do Teatro Vila Velha, trabalhou muito com João Augusto, né? E que mais? Um diretor Alberto D'Aversa, um diretor italiano que veio para o Brasil, dirigiu no TBC e veio para a escola dirigir em 67 um espetáculo que eu vi como espectador e depois fiz um personagem num espetáculo que ele fez em 68, o Biederman e os Incendiários. Eu fiquei impressionado. No primeiro dia de ensaio, todos os atores sentados na plateia, D'Aversa sentou no palco, numa mesa, com a cadeira ali, leu a peça inteira, fazendo todos os personagens.
de um jeito que eu dizia assim, meu Deus, como é que pode fazer isto assim? E uma coisa bonita, ele, na hora que os atores começaram de fato a fazer, em nenhum momento ele exigiu que os atores fizessem aquilo que ele tinha feito, mas que compreendessem os personagens como ele tinha compreendido, mas não que fizesse uma cópia do que ele tinha feito. Foi uma experiência também muito bonita, né? Eu só sinto que o personagem era pequeno e eu não pude explorar aquilo que eu gostaria de ter explorado, né? São essas coisas. Vi a Fernanda Montenegro em cena, né? Inesquecível, né? Poucas vezes, né? Vi somente em 2 espetáculos, né? Porque quando ela chegava em São Paulo, às vezes eu estava em cartaz e não tinha como ver. Uhum. Outra atriz maravilhosa, Yara Amaral, né? Fantástica. Cleide Ácones, né? Então, essa gente vai ficando na tua memória, né? E quando você vê a forma como interpreta, o jeito de trabalhar o texto, né? Isso tudo vai realmente... E um diretor fantástico também, que é Celso Nunes, que está na Bahia, morando na Sim. Bahia faz tempo, não é? Você É. conhece, não é? Que também eu tive a oportunidade de fazer um espetáculo com ele, né? E desde que conheci, desejava e só consegui já quando eu estava em final de carreira como ator, né? Mas foi muito importante. Professor, a gente está chegando no final, um minutinho só para a gente. Estamos chegando no final, um minutinho só para a gente fechar aqui essa nossa prosa. Queria agradecer demais, mais uma vez, ao senhor, deixar as últimas palavras com o senhor. Um minutozinho certinho para a gente finalizar, tá bom? Um Eu forte abraço e vai se agradeço, cuidando. eu agradeço a você por essa oportunidade, pela deferência, né, por achar que eu tinha que dizer alguma coisa importante. E eu vou encerrar, vou citar uma frase do Pano de Boca. O teatro é a engrenagem, não, o teatro é a engrenagem que interliga as pessoas. Não é fingimento, é vida. Tá bom? Que Então, muito seja obrigado, grande abraço, cuide-se. a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.